Imagine um mundo onde o tempo se dobra sobre si mesmo, revelando paisagens inóspitas, florestas densas e oceanos turquesa. Um mundo onde o rugido ensurdecedor de uma criatura colossal ecoa por vales e o bater de asas de um predador alado projeta sombras sobre rios caudalosos. Este não é um sonho nem uma lenda distante. Este é o planeta Terra, há milhões de anos, o palco de seres que dominavam cada ecossistema, os dinossauros. Mas e se tudo o que você pensa saber sobre essas magníficas bestas pré-históricas estiver na verdade incompleto ou até mesmo equivocado? Prepare-se para desvendar mistérios que a ciência só agora começa a decifrar, para uma jornada que desafiará suas percepções mais arraigadas. Por muito tempo, a imagem que nos foi vendida de dinossauros é a de monstros gigantes, lentos e com cérebros minúsculos. Eles são frequentemente retratados como répteis escamosos e desajeitados, movendo-se pesadamente por um mundo primitivo, esperando o inevitável fim. Essa é a percepção comum, moldada por filmes e livros didáticos antigos. O Tiranossauro Rex, um ícone, é visto como a máquina de matar definitiva, sem sutileza ou complexidade. O Brachiosauro, um gigante gentil, apenas um herbívoro massivo e pacífico. Mas a realidade, como sempre, é muito mais fascinante e surpreendente. A ciência moderna, impulsionada por novas tecnologias e descobertas paleontológicas, está reescrevendo a história desses animais. Estamos descobrindo que muitos dinossauros eram muito menores do que imaginamos, alguns do tamanho de galinhas. E chocante para muitos, alguns deles possuíam penas vibrantes, coloridas, que talvez usassem para exibição, acasalamento ou até mesmo para se manterem aquecidos. Sim, o T-Rex pode ter tido um primo emplumado, e talvez até o próprio rei dos dinossauros tivesse algumas penas, como um grande pássaro de rapina. Essas revelações desafiam o senso comum e nos forçam a reconsiderar tudo o que pensávamos saber. Nossa fascinação por dinossauros é mais do que mera curiosidade. Ela nos conecta a um passado profundo, a uma linhagem de vida que se estende por mais de 200 milhões de anos. É uma janela para a resiliência da vida, para a evolução em sua forma mais espetacular e para a própria história do nosso planeta. Cada fóssil, cada osso, cada pegada é uma página de um livro gigantesco, contando uma saga de sobrevivência, adaptação e, eventualmente, extinção. Essa conexão nos lembra que somos apenas um capítulo em uma história muito maior. Então, o que esperar? Uma jornada de descobertas que vai muito além dos livros didáticos e filmes de Hollywood. Vamos explorar a verdadeira cor dos dinossauros, desvendar seus comportamentos sociais complexos, descobrir espécies minúsculas e ágeis e entender como a ciência está constantemente desenterrando e reinterpretando as evidências. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Prepare-se para ver os dinossauros sob uma luz completamente nova, para entender que eles eram criaturas muito mais dinâmicas, complexas e, em muitos aspectos, familiares do que jamais imaginamos. Este é apenas o começo de nossa exploração de um mundo perdido, mas nunca esquecido. Mas como saber, afinal, qual era a verdadeira cor de um dinossauro? Por décadas, a arte paleontológica dependia de conjecturas, pintando-os em tons de cinza, verde e marrom, como répteis modernos. No entanto, a ciência está nos dando pistas surpreendentes. Pesquisadores têm encontrado evidências de organelas chamadas melanossomas em fósseis de dinossauros. Essas estruturas, responsáveis pela pigmentação de pelos e penas, podem ser analisadas para inferir as cores originais. O Sinosauropteryx, por exemplo, um pequeno dinossauro carnívoro, revelou ter uma cauda anelada e uma máscara de ladrão ao redor dos olhos, sugerindo padrões de camuflagem ou exibição. Isso significa que os dinossauros não eram apenas criaturas monótonas. Eles podiam ser tão vibrantes e coloridos quanto as aves e mamíferos de hoje, com listras, manchas e iridescências que desafiam nossa imaginação. E falando em penas, a ideia de dinossauros emplumados é talvez uma das mais revolucionárias de todas.
Esqueça a imagem do T-Rex escamoso de Hollywood por um momento. A paleontologia moderna nos mostra que muitos dinossauros terópodes, o grupo que inclui o T-Rex e o Velociraptor, eram cobertos por penas. Fósseis notavelmente preservados da China, como o Archaeopteryx, são provas irrefutáveis dessa conexão. As penas não eram necessariamente para o voo, pelo menos não inicialmente. Elas poderiam ter servido para isolamento térmico, exibição sexual, camuflagem, ou até mesmo para ajudar na corrida ou no controle de temperatura, como um pássaro moderno. Essa descoberta cimentou a ideia de que as aves são, de fato, a linhagem direta dos dinossauros, os únicos dinossauros que sobreviveram à extinção do Cretáceo-Paleogeno. Da próxima vez que você vir um pardal, lembre-se, você está olhando para um dinossauro vivo, um legado de milhões de anos de evolução. Mas se alguns eram emplumados, outros eram simplesmente minúsculos. A percepção de que todos os dinossauros eram gigantes é uma falácia. Enquanto o argentinosauro podia pesar mais de 70 toneladas, existiam dinossauros como o Compsognathus, que tinha o tamanho de uma galinha, ou o Epidexipteryx, que mal chegava a 25 centímetros de comprimento. Esses pequenos predadores e herbívoros habitavam os mesmos ecossistemas que seus primos gigantes, preenchendo nichos ecológicos específicos. Eles eram rápidos, ágeis e provavelmente se escondiam em densas folhagens, desafiando a imagem de lentidão e desajeitamento. Além do tamanho e da aparência, o comportamento dos dinossauros também nos surpreende. Evidências fósseis sugerem uma inteligência e comportamento social muito mais complexos do que se pensava. Pegadas fossilizadas de manadas de dinossauros, ninhos coletivos e até mesmo marcas de dentes em ossos que indicam cuidado parental são testemunhos de uma vida social rica. Dinossauros como o Maiasauro, cujo nome significa lagarto boa-mãe, foram descobertos em sítios de ninhos com filhotes de diferentes idades, sugerindo que cuidavam de sua prole por um longo tempo. Alguns terópodes, como o Deinonychus, podem ter caçado em bandos, coordenando ataques a presas maiores, uma estratégia que exige comunicação e planejamento. A dieta dos dinossauros também era incrivelmente variada. Não eram apenas carnívoros ferozes e herbívoros gigantes mastigando folhas sem parar. Havia dinossauros piscívoros, como o Baryonyx, com mandíbulas semelhantes às de crocodilos e garras especializadas para pescar. Outros eram onívoros, comendo plantas, insetos e pequenos animais, como o Ornithomimus, que se assemelhava a uma avestruz. A especialização dental e digestiva desses animais é um campo fascinante de estudo, revelando a complexidade das cadeias alimentares pré-históricas. E sobre a velocidade? A imagem de dinossauros lentos e pesados está sendo rapidamente desmistificada. Análises biomecânicas de esqueletos e pegadas indicam que muitos dinossauros eram corredores impressionantes. O Gallimimus, por exemplo, um dinossauro bípede com pernas longas e finas, era provavelmente tão rápido quanto uma avestruz moderna, capaz de atingir velocidades de até 50 km/h. Até mesmo o temido T-Rex, embora não fosse um velocista olímpico, era capaz de correr mais rápido do que um humano, com uma velocidade estimada de cerca de 20-30 km/h, o suficiente para perseguir suas presas. A agilidade, a velocidade e as estratégias de caça desses gigantes eram muito mais sofisticadas do que pensávamos. Eles eram criaturas dinâmicas, adaptadas de maneiras incríveis para sobreviver em seus mundos. No entanto, mesmo a mais bem-sucedida das espécies enfrenta a inevitabilidade da mudança. O fim de uma era para os dinossauros, há cerca de 66 milhões de anos, é um dos eventos mais dramáticos e estudados da história da Terra. A teoria mais aceita hoje é a do impacto de um asteroide massivo na península de Yucatán, no México. Este evento cataclísmico teria desencadeado uma cadeia de desastres globais, tsunamis gigantescos, incêndios florestais generalizados e uma nuvem de poeira e fuligem que bloqueou a luz solar por anos, causando um inverno nuclear. A fotossíntese foi interrompida, as cadeias alimentares colapsaram
e a maioria das formas de vida complexas, incluindo os dinossauros não avianos, pereceu. Outras teorias, como o vulcanismo intenso nos Deccan Traps, na Índia, podem ter contribuído para a fragilização dos ecossistemas, mas o impacto cósmico é amplamente considerado o golpe final. Mas aqui reside uma das maiores reviravoltas da paleontologia moderna. Os dinossauros não desapareceram completamente. A surpreendente verdade é que eles estão entre nós, em cada árvore, em cada fio elétrico, em cada céu. As aves são, de fato, descendentes diretas dos dinossauros. Elas são os dinossauros vivos, o legado de um grupo que sobreviveu à extinção em massa, adaptando-se e evoluindo em milhões de formas. Essa percepção muda radicalmente nossa compreensão do passado e do presente. Da próxima vez que você observar um beija-flor, um falcão ou até mesmo uma galinha, lembre-se que está testemunhando a continuidade de uma linhagem que reinou por mais de 160 milhões de anos. É uma conexão viva com o Mesozoico, uma ponte entre mundos, um testemunho da resiliência da vida. A paleontologia, longe de ser uma ciência estática, está em constante movimento. Os cientistas, como detetives do tempo, continuam a desenterrar novas espécies e a reinterpretar fósseis antigos. Novas tecnologias, como tomografias computadorizadas de alta resolução, análises isotópicas e modelagem 3D, permitem que os paleontólogos vejam o mundo dos dinossauros com uma clareza sem precedentes. Eles podem reconstruir músculos, determinar padrões de crescimento, analisar dietas e até mesmo inferir o funcionamento do cérebro de criaturas que viveram há milhões de anos. Cada nova descoberta é um pedaço do quebra-cabeça, refinando nossa imagem desses gigantes e pequenos, emplumados ou escamosos. É um campo onde a imaginação se encontra com a evidência, onde o passado se revela através de fragmentos de rocha e osso. O impacto cultural dos dinossauros é imenso e inegável. Desde os primeiros fósseis descobertos, eles capturaram a imaginação popular. Na arte, literatura e especialmente no cinema, os dinossauros se tornaram ícones. Filmes como Jurassic Park não apenas entretiveram milhões, mas também popularizaram a ciência da paleontologia, inspirando gerações de futuros cientistas. Eles representam o selvagem, o antigo, o majestoso e o perigoso. Nossa fascinação por eles reflete um desejo inato de compreender as forças da natureza e nosso próprio lugar no vasto tapeçaria do tempo. Eles nos lembram que a Terra tem uma história profunda, muito anterior à nossa chegada, e que somos apenas os mais recentes guardiões de um planeta, com um passado extraordinário. Mas além do espetáculo e da aventura, a história dos dinossauros oferece lições profundas e relevantes para o nosso futuro. A extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno serve como um lembrete sombrio da fragilidade da vida e do impacto devastador que eventos catastróficos, sejam eles naturais ou induzidos, podem ter. Ao estudar as mudanças climáticas do passado, as adaptações e as extinções que os dinossauros enfrentaram, podemos obter insights cruciais sobre os desafios que nosso próprio planeta enfrenta hoje. A resiliência das aves, que evoluíram para preencher os vazios ecológicos deixados por seus primos maiores, é um testemunho da capacidade da vida de persistir e se adaptar, mesmo após as maiores catástrofes. Convidamos você, espectador, a continuar explorando este tema fascinante. Não se contente com as percepções comuns. Questione, pesquise e permita que a maravilha do mundo natural e seu passado distante inspirem sua própria curiosidade. Os dinossauros são mais do que meros fósseis. Eles são professores silenciosos, guardiões de uma história que continua a se desdobrar, revelando a incrível jornada da vida na Terra e as lições que podemos aprender com ela. Eles nos lembram que somos parte de algo muito maior, um legado contínuo de evolução e mudança.